Eu amo bicho. Eu tenho atualmente 2 cachorras, 3 gatos, mas já tive até mais, confesso. E aí eles falam assim, é pet. Pet é o que a gente chama de bichinho de estimação. Mas quem gosta, de fato, de animal, de bicho, gosta de qualquer bicho. Agora, gostar, adotar, criar, cuidar é uma coisa. Mas ser apaixonada a ponto de dedicar a sua vida a esses bichinhos, isso é com a minha convidada de hoje. Eu estou aqui com a Mariângela, que é veterinária, Mariângela Panelli, né? Isso. Que é veterinária. E eu não vou usar a palavra tarada, porque seria vulgar, mas é uma aficionada por cuidar de bicho, seja o bicho que for, né, Mariângela? Sim, eu nasci assim já, eu brinco que é de útero, que eu gosto de bicho. É mesmo? Como é que era a tua história com criança, minha família, com bicho? Meu pai sempre foi caçador, né? Então tinha muitos pointers ingleses, tinha os cachorros caçadores, e eles pariam muito em casa. Então a gente vivia com cachorrinho nas camas, cuidando das ninhadas. E eu não podia ver um bichinho na rua que eu levava para casa. Mas teu pai era caçador e matava, ou ele caçava só para prender? Não, ele teve uma época que ele caçava para matar mesmo. Isso há 50 anos atrás, 45 anos atrás, né? Hoje faz muitos anos que ele parou com isso. Mas ele era caçador, sim. Não querendo julgar e já julgando, né? Como é que fica isso? Você que era apaixonada por bicho, lá criança, numa época que isso também era mais normal, completamente aceitável socialmente, sim, né? Vamos deixar muito claro isso. Mas como é que era a sua cabecinha de saber que aqueles cachorros que você cuidava iam ajudar o seu pai a caçar bicho? Era bem conturbado para mim, né? Mas eu era muito criança. Então, assim, na hora que eu comecei a entender, né, ele já estava parando, graças a Deus. Mas realmente era um... Chegou a ter um conflitozinho aí com ele? Chegou a ter conflito. Você chegou a brigar com ele? Cheguei. Aí ele já estava parando mesmo, aí ele parou de vez, graças a Deus. Mas era realmente uma coisa meio complicada para mim. E quando é que você decidiu, eu vou ser veterinária? Minha mãe disse que desde pequenininha, né, eu falava que eu ia ser médica de bicho, médica de animais. E aí foi crescendo, acabei fazendo zootecnia por opção primeiro, na Unesp de Jaboticabal. Terminando a zootecnia, eu comecei a trabalhar na zootecnia mesmo, como zootecnista. E aí, de repente, numa cidade lá de Goiás, que eu morei 20 anos lá, né? Mas quando eu cheguei lá, já como zootecnista, trabalhando como zootecnista, eu não me conformava com o tanto de animais abandonados nas ruas, que muito mais que aqui. Não por ser Pires do Rio, a cidade, mas quanto mais você sobe no Brasil, infelizmente, a importância para os animais é um pouco menor, porque as pessoas precisam de mais recursos. É o que eu enxergo. Eu entendo isso. São situações em que o ser humano não é enxergado com a dignidade que deveria. Exato. Então a gente não vai discutir animal de rua, né? Sim. E nessa cidade que eu morei era muito, muito animal. Eu comecei a ficar chateada. Eu, como zootecnista, não podia castrar, nem sabia. Aí eu montei uma clínica veterinária, chamei uma veterinária, uma pessoa lá da cidade, falei, você pode usar a clínica é sua, para você usar, para você ganhar dinheiro, seu dinheiro, só te peço para castrar todos os animais que eu trouxer aqui. E foi maravilhoso, imagina uma pessoa receber uma clínica de mão beijada, né? E poder trabalhar. Ela gostou, eu adorei que ela topou essa empreitada, só que depois de 3 meses que eu estava nesse esquema de pegar os animais de rua, nos horários vagos do meu trabalho, e levar para ela castrar, ela pediu uma reunião. E essa reunião ela falou que estava muito satisfeita, que adorou, está trabalhando, está ganhando dinheiro, só que ela não queria mais mexer com animais sujos, animais de rua, que ela só queria mexer com animais tutoriados. Os pets. Meu mundo caiu, né? Eu fiquei muito chateado, porque eu montei a clínica para isso. Chorei muito, me decepcionei e desfiz a sociedade. Mas aí eu brinco, né? Na época eu fiquei triste com ela, mas hoje eu sei que ela foi a pessoa importante na minha vida, que deu aquele pontapé no traseiro que me jogou para frente. Porque depois disso eu fiquei tão mal que eu fui fazer veterinária, me formei em Brasília, que era mais perto para mim, e comecei eu mesma a castrar os animais. Agora, deixa eu te falar uma coisa, eu vou caçar uma briga agora com um monte de gente. Mas há uma lenda de que o zootecnista é alguém que não conseguiu passar na faculdade de medicina veterinária. Existe. Né? Vou caçar briga porque eu tenho muitos amigos zootecnistas. Existe. Eu só queria que, para quem não entende, e eu acho que a maioria não entende,
Qual que é a diferença do zootecnista profissional com o médico veterinário? Então, só falando, por que eu quis fazer zootecnia? Nessa época da minha adolescência, eu era vidrada, apaixonada, assim como sou hoje, mas eu queria mais contato com cavalos. Como minha família é muito humilde, nunca teve fazenda, essas coisas, eu não tinha contato. E eu via na faculdade uma maneira de eu estar perto. Então, eu fiz vários trabalhos de comportamento, vivia nas cocheiras, né, da faculdade. Então, eu fiz zootecnia para ver cavalos, para ter contato com cavalos, que eu gosto muito até hoje. Mas a zootecnia em si... e eu escolhi zootecnia, tá? Só para tirar essa... Não chegou a não passar na faculdade. Não, eu escolhi. Bom, qual que é a diferença? O zootecnista é mais focado, né? A faculdade de zootecnia é mais focada em nutrição e comportamento, etologia animal e comportamento. E a veterinária é mais focada em remediar. Então, a zootecnia previne, vamos falar assim, com comportamento, com nutrição boa, e a veterinária remedia quando os ensinamentos de zootecnia não são aplicados. Então, aí você faz mais a área de clínica, cirurgia, né? Essa é a grande diferença. E o que mudou na sua vida a partir do momento que você foi para Brasília fazer a faculdade e virou, eu adoro essa coisa, né? Virou, parece que é de uma hora para outra, né? E se tornou uma veterinária. Por isso que eu falo e eu agradeço essa menina que né, acabou me deixando triste na época, mas hoje eu sei que ela estava ali por Deus. Eu me encontrei na cirurgia, né, principalmente na cirurgia ortopédica. Eu gosto muito, então eu me encontrei. Foi maravilhoso para mim, foi um renascimento. Mas sabe? Você fez a especialização depois? Eu fiz aperfeiçoamento em ortopedia. Chama aperfeiçoamento. Você é uma... como é que fala? Veterinária? Ortopedista veterinária. Ortopedista, é o contrário. Ortopedista veterinário. Ou veterinário ortopedista. Tá. E a história das próteses? Porque aí eu estou conversando com uma celebridade. A pessoa já esteve no Luciano Huck, no SBT, não sai das matérias da IPTV, vira e mexe. A TV local não vou nem falar porque, né, faz quase toda semana matéria com você. Eu sou sagitariana, sou um pouco exagerada, mas isso é fato. Hoje você tem uma notoriedade, inclusive nas redes sociais, por desenvolver próteses para animais que estariam condenados à morte. Ou a uma amputação, né, que acaba sendo a perda de um membro, que é muito importante. Então, como começaram as próteses? Eu me aperfeiçoei em próteses para cães e gatos. Sempre gostei de ortopedia e prótese tem uma íntima relação com o ortopedista, né? Sou muito conservadora nas minhas decisões, por exemplo, é mais fácil fazer eutanásia? Não. A eutanásia, para mim, está abaixo do último plano, né? Ou então em amputar um membro. Não, amputa logo, tem 3 patas, né? Vai andar de 3, tranquilo. Também não. Eu não me conformo de tirar um membro que eu poderia salvar. Então, as próteses, nos cães e gatos, elas vieram naturalmente, né? Como muitos amigos meus também são especialistas em próteses, eu sou aperfeiçoada em próteses. Aí, o que mudou foi quando eu me mudei para Barretos, que foi em 2013, trouxe minha clínica para cá. E quando eu abri minha clínica, a Polícia Ambiental começou a me procurar todo dia, 2, 3 vezes ao dia, parecia uma loucura. Mas houve uma primeira vez, porque realmente hoje você parece que você tem uma instituição sem fins lucrativos, de tanto que a polícia vai atrás de você para tudo quanto é animal que encontram, né? Seja silvestre, seja o que for. Sim. Mas qual foi que foi o primeiro bicho que te levaram? Então, você lembra? Lembro, marcou minha vida e até hoje eu tenho contato com essa maritaca. Na verdade, ocorre assim. A Polícia Ambiental chegava para mim, como chegava para todos os meus colegas veterinários daqui, na época, né? Trazendo um animal com uma perna fraturada, uma ave, um veadinho, um filhote de onça, um tamanduá. Então, tá com uma pata quebrada, termina de matar. Ou faltando um pedaço do bico, de um tucano, por exemplo. Eu só vim aqui para você terminar de matar para tirar o sofrimento. Não é maldade da Polícia Ambiental. Não, inclusive matar eles poderiam matar. É ter uma morte humanizada. Correta, né? Eutanásia. Eutanásia significa como é que é? Morte sem dor. Eutanásia. E, infelizmente, ainda a maioria faz, né, a distanásia, que é morte com dor. Uhum. Mas só um adendo. Então, eles chegavam para mim, começou a chegar um monte de aves, um monte de bichinhos machucados, onde eles estavam pedindo apenas para eu tirar o sofrimento.
Eu não conformava com aquilo, olhando para a carinha deles, vendo que eles estão com fome. Aí eu pedi para a Polícia Ambiental se eu poderia utilizar os meus conhecimentos de ortopedia em cães e gatos para tentar salvar. Foi concedida a permissão e foi aí que tudo começou. E o primeiro animalzinho qual foi? Foi uma maritaca que foi encontrada numa goiabeira por um popular aqui da cidade, eu não sei onde, mas ele passava toda vez ele passava no caminho rotineiro e ele viu uma maritaca diferente. Olhava a maritaca, achava ela diferente, mas passava. No outro dia ela estava lá de novo, de novo, até que ele chamou a Polícia Ambiental e falou: essa maritaca está estranha. Aí eles foram ver, não tinha bico. Nem o de cima e nem o de baixo. Ela era sem nada. Mas ela nasceu assim? Não, provavelmente foi trauma. Foi pancada. Agora, assim, só para falar, você está falando de quantos anos atrás? De 14 anos atrás. Tinha mais maritaca aqui nessa região, não tinha? Parece que deu uma diminuída. Mas... porque eu me lembro, exatamente aí, nessa época, inclusive em épocas do ano, será acordada, porque em frente à minha casa tinha uma árvore muito grande. Com a farra, né? Com a revoada dela. E elas fazem... Quando a gente fala que aquele bando de gente conversando parece maritaca, não é de brincadeira. Elas fazem muito barulho. De manhãzinha, assim, no nascer do sol, né? E eu não ouço mais tanto. Não. Era um animal mais comum, digamos. Eu acho mas eu acho que as queimadas também dizimou bastante, né? Porque nós tivemos queimadas intensas esse ano. E acho que dizimou muitos ninhos, infelizmente. Pode ser que tenha alguma relação. Aí veio essa maritacazinha muda. Veio essa maritaca sem as duas partes, o bico de cima e o bico de baixo. Eu falei, olha, eu vou tentar. Aí começamos com as próteses 3D, onde o maravilhoso Hospital do Câncer nosso aqui, como eu faço parte do conselho, né, da parte didática do Hospital do Câncer, eles me abriram as portas, né, da área robótica deles e faziam as próteses gratuitamente para mim. Muito bacana isso, né? Na época do Emílio, saudoso Emílio, que nos deixou. Mas ele fazia as próteses para mim gratuito. Então eu fui lá, eles escaneavam, me mandaram as próteses. Pequenininha também, minúscula. Né? Me mandaram as próteses e a gente começou a fazer, como a gente via na literatura, como tem na literatura, encaixar uma prótese, né, 3D naquilo que sobrou do bico. Nós percebemos com a prática, porque aí eu comecei a fazer muitas, que não é tão simples, né? Eu até brinco, eu até falo o seguinte: hoje a gente abre qualquer rede de pesquisa, um Google da vida, e coloca lá, prótese de bico em aves. Você vai ver próteses tão maravilhosas, que tem umas que confundem a gente, falando, isso aqui não é uma prótese, é real, de tão linda. Porque ela é 3D e ela é perfeita. Mas tem que fazer uma pergunta. E eu ganhei alguns inimigos nessa época por fazer a tal da pergunta. Quanto tempo essa prótese durou? E se realmente ela conferiu conforto para a ave? Porque como é que encaixa isso? Não tem como colar então, igual um na brinquedo. Literatura, que eu nem uso mais, né, porque já ficou para trás isso para mim. Mas você pegar uma peça pronta, que é o bico 3D, e tentar encaixar ou fixar no que sobrou do bico, é uma façanha. Principalmente nos psitacídeos, que são animais as aves de bico torto. Eles têm uma oclusão muito potente, muito forte. Eu sei. Conclusão. A minha mãe já tinha aqueles papagaios, que não pode ter, viu, gente? Mas a minha mãe tinha. E eu já cheguei quase a perder dedo por brincar com o papagaio. Eles têm uma oclusão muito forte. Então, qualquer coisa que a gente usou, eu usei muito, eu tentei muito. Pino, parafuso, plaquinha para tentar segurar com parafuso, adesivo cirúrgico, resina, tudo que eu tentei para pegar um pedacinho de bico feito 3D e grudar para implantar. O meu que mais durou foram 12 dias. Quer dizer, muito pouco tempo. Porque ele vai fazendo isso e ele não é que nem a gente, olha, usa menos, usa devagar. Não, ele não está nem. Ele acorda da anestesia pronto para usar. Pós-cirúrgico é potente. Conclusão, eu não me conformava, falei, não é possível. E eu tentei muitas vezes. Aí, geralmente, eu consigo ver minhas ideias da hora que eu estou começando a querer dormir, né, em casa, quietinha. Aí eu comecei a pensar maneiras de fazer esse implante de forma que tivesse sucesso. Então, aí nós desenvolvemos uma técnica onde eu faço um alicerce de pinos de titânio,
tela de titânio, que é uma tela odontológica, inclusive. Eu ia te perguntar exatamente isso, né? Se as próteses já vinham da odontologia e a gente conhece pino de titânio quando a gente ouve falar em implante dentário. Eu tenho muita coisa da odontologia. Aliás, eu sou apaixonada pela odontologia. Então, eu comecei a fazer de uma maneira diferente. Eu não fazia prótese 3D, não faço até hoje. Eu faço uma base metálica, né, com parafuso, com mini placa, com tela de titânio. Depois que eu fiz todo o alicerce, o arcabouço interno, eu venho com uma resina, que é um cimento cirúrgico, na cor do bico. Hoje eu consigo corar essa resina e faço uma moldagem in loco. Então eu moldo, faço ela in loco. É um trabalho artístico. Depois eu venho com uma fresa cirúrgica e deixo ela anatomicamente perfeita. Então essa técnica eu dei o nome de moldagem in loco. Tá, tudo bem. É uma técnica sua, você que desenvolveu pensando nesse desafio que você fala antes de dormir, né? Ou seja, perdeu noites de sono para pensar nesse desafio. Sim. Essa primeira maritaca, como é que você fez? Nessa, eu fiz várias tentativas com a prótese 3D, que não deram certo, e até eu chegar, eu acho que foi na 8ª tentativa que eu fiz uma prótese com esse sistema que eu estou te falando, que deu certo, que ela está até hoje. Então, ela foi a sua primeira obra de arte. Foi. Hoje, aí você fala assim, se a gente for pesquisar na literatura sobre prótese de bico, na literatura médica, você está falando, específica. Não, hoje, se você entrar no Google... Hoje, se entrar no Google, dá você, Mariângela. Você está lá, mas você tem muitos colegas super competentes também, tem mais trabalho por aí. Tá. Essa maritaca era da natureza. Sim. Quem pagou por todas essas tentativas que não são baratas? Infelizmente, ninguém. Isso me entristece bastante. Por quê? Eu me sinto sozinha. Eu e mais duas, três profissionais que fazem isso. E eu gostaria muito que mais profissionais conseguissem ajudar, né, a vida livre. Principalmente a vida livre. Não existe nenhuma verba, nem municipal, nem estadual, nem federal, para remunerar, nem basicamente, os veterinários que queiram ajudar a vida livre. Não só isso, titânio não é barato. Não é. Material odontológico, de maneira geral, é caro. Se a gente vai implantar dente, quem já implantou, eu nunca implantei, mas eu conheço gente que implantou, sabe que não é um tratamento barato. Infelizmente, mas aí o que eu pensava? Eu não quero ver esse bicho, eu não quero matar esse bicho. E não quero imaginar que eu deixei ele embora vivo e sei que ele vai morrer de fome. Isso para mim é muito difícil. Então, acaba o que eu coloquei no meu bolso. Mas não volta para a natureza depois do bico? Não. E é legal você perguntar isso. Prótese de bico. Não volta para a natureza? Não, por 2 motivos, né? O primeiro deles é que nós colocaríamos em risco um possível predador. Porque se ele for predado, esse predador vai engolir um pino de titânio. Ele vai morrer por causa disso. Né? Nunca tinha pensado nisso. Você está pensando no bicho que vai comer o outro bicho. Sim, a possibilidade existe, né? Ele é livre. E a outra possibilidade são as próteses caírem. Porque nós não somos Deus, né? Eu gostaria de poder dar uma prótese tão perfeita quanto o bico que Deus fez, mas eu estou longe disso. Então, existe a possibilidade, numa pancada, né, essa prótese pode cair. Então, nós não podemos deixar esse bichinho no relento. E aí a Polícia Ambiental reloca esses animais para zoológicos, santuários. Às vezes faz um fiel depositário, né, um popular que queira. Muito raramente consegue a permissão para ficar com ele. Você, quando eu falei, se você se lembrava do teu primeiro animal de prótese, você falou assim, acompanho ela. Está viva até hoje? Tá. Onde ela está? Ela em Planura. Tem nome? Não, deve ter nome com eles, né? Com a pessoa que ficou com eles. É fiel depositário, É fiel depositário, mas eu não sei do nome. Eu chamo de maritaca, minha maritaca preferida. É a Mari, mas tá lá até hoje. Quantos animais você já fez prótese? Vou fazer uma pergunta mais específica ainda, de bico. Nossa, eu nunca contei. Assim, animais de vida livre que passaram pela minha mão, nós fizemos um levantamento há pouco tempo com a Polícia Ambiental, foi mais de 10 mil. 10 mil? 10 mil. Eu tô aqui achando que você vai falar mais de centenas. Agora, só de bico eu nunca separei. Eu não consigo te falar. E o que tem aí, além do bico, nesses mais de... Nossa, é porque vem Maria, todos, são né? 10 anos, 10, 14 anos. 14 anos. É muita muito coisa. Bicho. Tem hora que minha clínica fica de um jeito que eu não consigo espaço.
Porque você tem que tentar separar, inclusive, para não deixá-los estressados, né? Então, por exemplo, quando chega um cervídeo, que é um veadinho, eu não posso deixar perto de um lugar que tenha cheiro de cachorro, porque é o predador. Ele se sente tão desesperado que ele pode morrer de estresse. Então, é bem complicado. E a minha clínica não é grande, você conhece, né? Conheço porque eu sou cliente. Não sou paciente, mas sou cliente. Mas já passaram muitos animais, todos que você puder imaginar. Todos. Uma lhama, que é diferente, tem um de bicho diferente. Essa era tutoriada, mas nem... eu já vi tucano. Tucano é muito comum, né? Porque talvez por causa da nossa região também. Tem bastante. Eu já vi muito tucano lá. Já vi ovelha, uma vez eu estava lá, tinha uma ovelha. Sim. Marreco já vi também, pato, marreco. Sim. E pergunta básica. Eu sou sua cliente que fala, né? Que eu sou tutora. Né? A gente fala mãe, tá? Sim. Mas eu sou tutora de animais que passaram por você. Depois eu falo de um específico para já não começar a chorar no começo da entrevista. Mas, e são gatos e cachorros. Eu ainda não saí dessa categoria. Quando eu era criança, minha mãe chegou a ter macaco, que o meu tio foi pescar, acredito, e o macaco estava machucado, ele trouxe para casa. Porque lá em casa também era assim, sabe? Estava machucado atrás. Uhum. Não tinha muito essa coisa do Ibama ainda na época, né? Sim. Papagaio teve também em casa, coelho também já teve em casa, isso quando eu era criança. Depois, na minha casa mesmo, de adulta, só gato e cachorro. E eu sou tua cliente porque você atende ainda gato e cachorro. Sim. O pet... usual, não vou falar... Convencional. Convencional. Os mais convencionais. Esses você cobra. Sim. E algumas vezes você facilitou o pagamento para mim. Pagar no cartão em 3 vezes, dividir mesmo que ali na palavra. Já aconteceu comigo. De eu chegar lá e falar assim, Maria Ângela, não tem. E você falar, não, quando você tiver, você me paga. Maria Ângela, esses 10 mil animais ninguém te pagou. Não, nesses 10 mil animais estão inclusos animais tutoriados, silvestres, tutoriados, legalizados. Ah, tá. Mas aí tem você cobra a consulta e a cirurgia. O que eu até brinco. Eu tô aqui imaginando o que você vive. Não, é possível. O que acontece? Eu acho que eu plantei uma semente lá, que caiu no meu colo, né, com a Polícia Ambiental me procurando há 14 anos atrás, fazendo esse trabalho voluntário, que eu continuo fazendo até hoje. Mas era só voluntário na época. Mas a rede social me ajudou muito a mostrar esse trabalho, essas possibilidades. E hoje, já há algum tempo, né, eu recebo animais do Brasil todo, aqui ou em São Paulo, tutoriados, onde eles pagam pelo meu trabalho. Quando ele é tutoriado, não tem como eu não cobrar, porque é tudo muito caro. Sim. E quando não é tutoriado, eu tenho muita ajuda também, né, dos fornecedores. Branjo, eu tenho um pino aqui de titânio que eu vou te doar. Sabe assim? Vai me ajudando. Faz uma corrente, né, do bem. E eu brinco que eu plantei uma sementinha fazendo um trabalho voluntário, que hoje não é só voluntário, ele continua acontecendo, mas eu cobro pelo meu trabalho para animais tutoriados. E a semente germinou. Mas o que é que... A tua família, por exemplo, já não teve essa cobrança de... Poxa, você trabalha... Aliás, que horário você trabalha? Boa pergunta. Como? A que horário você trabalha? Meu horário geralmente horário comercial, né? Se tiver algum plantão eu atendo, mas geralmente é das 8 às 18. Tá, você trabalha X horas por dia lá, o habitual de 8 a 10 horas por dia, né? Do profissional liberal nunca é menos que isso, a gente sabe disso. Você já podia estar melhor, você podia estar cobrando mais, você podia estar ganhando mais dinheiro. Você nunca teve essa cobrança externa, já que internamente, pelo jeito, você não tem? Tenho, sim. Tenho cobrança interna branda da família, mas muito pior dos meus colegas veterinários. Eles ficam bravos comigo porque eu faço esse trabalho voluntário, mas eu não estou atrapalhando a vida de ninguém, né? Então, como eu me sinto bem e isso me alimenta, eu não vou parar de fazer. Agora eu vou ter que ir embora daqui, então os daqui vão ficar sem a minha Daqui você ajuda. Fala Barretos. Você tá pretendendo? Não, isso já é uma realidade que você vai se mudar de Barretos. Sim. Primeira vez que eu estou falando isso aqui. Obrigada. Por quê? Porque tenho muitos pedidos, né? Eu já atendo em São Paulo de 15 em 15 dias, há 1 ano e 8 meses. Então eu vou para São Paulo e não estou aguentando mais essa viagem, porque é longa, né? São 500 quilômetros.
E agora fizeram uma proposta que eu não consigo recusar. Tá, mas o que você atende em São Paulo? Porque tudo também. Quando é que começou essas idas e por que começaram essas idas? Começaram essas idas de ter pedidos, né? As pessoas ligavam e falavam, nossa, mas eu queria tanto que você atendesse, eu estou com um problema aqui que você resolveria, mas eu não consigo ir até Barretos. Aí começou a aparecer várias pessoas por uma semana, por exemplo, eu falei, eu vou atender aí. Aí acabou dando certo. Você tem uma parceria com uma clínica? Tem um hospital maravilhoso lá, que é o Best Vet, no bairro Santana. E aí eles fizeram uma proposta para a gente ficar lá direto com eles. Então. Agora, Maria Ângela, você fala assim, as redes sociais foram importantes, inclusive para essa visibilidade. E aí quando a pessoa fala, eu não consigo ir, você fala, mas a mesma distância de ir é a mesma de vir. Só que ele tem que vir com um animal, né? Transportar um animal, até mesmo um cachorrinho, não é uma coisa tão simples. Às vezes é muito estressante para o próprio animal, né? Eles se sentem mal. Porque ele já está doente, ele já está com algum problema. Exato. Então, a gente vai acabar ficando lá em São Paulo. E como é que te descobriram aqui? Então, fizeram um pedido para eu atender lá. Né? Eu fiz um pedido através da solicitação deles. Foi uma cirurgia diferente. E aí começou todo mundo a perguntar lá. E quando que ela volta? Aquela doutora volta? Tal. E começou a ter demanda. E a minha demanda aqui também na rede social. Então, eu falei, bom, então vamos direcionar para São Paulo. Aí eu estou indo já, como eu falei, há 1 ano e 8 meses, de 15 dias atender em São Paulo. Tem 2, 3 dias. Quais são os casos mais comuns lá? Os ortopédicos, né? Os mais comuns, de prótese. Mas de que tipo de animal? Lá acho que é meio-meio. Meio-meio cães e gatos e também meio-meio com silvestres, legalizados. O que você gosta mais? Não dá para falar. Eu gosto de tudo. Não dá para escolher? Não sendo ser humano... Qualquer espécie. Tá, e qual é a sua relação com o ser humano quando vem os tutores conversar com você? Porque hoje a gente sabe que pet virou moda. E como toda moda, e de novo vai ter gente brava comigo, segue tendências. Então eu observo muito como observadora mesmo, como jornalista curiosa que sou, que as pessoas não estão, às vezes, preparadas para serem tutoras reais de um bichinho. Você recebe no consultório, na clínica, pessoas que não estavam preparadas para cuidar de uma outra vida? Sim. Mesmo que seja um animal, né? Infelizmente, sim. Né? A gente fica muito triste com isso, a gente começa a perceber, tenta aconselhar da melhor forma possível, de não sendo tão invasivo, né? Porque o problema é do tutor, não é nosso. Mas você já teve vontade de bater no tutor? Já. Tá entre nós. Já. O que mais te irrita? Por exemplo, deixar na mão da criança sem que a criança tenha sido instruída de como lidar corretamente com o bichinho, né? O que mais chega para mim lá, os filhotes, por exemplo, quando me ligam, falam, o meu filhote caiu e eu estou precisando de uma emergência. Aí eu já até pergunto assim, caiu como? Meu filhinho levantou, estava no colo do meu filho. Eu já sei que é isso. Por quê? A criança não tem destreza, não é obrigada a saber. Não tem consciência. Tem que ter a orientação dos humanos, dos adultos, né? E se ela levanta com o animal e ele é irrequieto, lógico, quando ele cai, a primeira coisa que cai é a cabeça. Ela é mais pesada quando ele é filhote e ela bate primeiro. Então, as concussões cerebrais em filhotes por acidente, por estar no colo de uma criança, são muito frequentes. Eu fico muito triste com isso. E irritada também, acredito. Muito chateada. Nós tivemos, na pandemia, um boom de pessoas que adotaram pets. Pela solidão de ter que ficar dentro de casa, pela distração de estar dentro de casa. Um bichinho acaba me distraindo e tal. Você percebe que, passada a pandemia, tem gente que mudou o estilo de vida por causa disso. Sim. Conheço amigos que mudaram radicalmente o estilo de vida, de deixar de viajar, sim, porque o gatinho, o cachorro principalmente, não poderia ficar sozinho, né? Mas você percebe que, passada a pandemia, teve gente que se arrependeu? Teve, e aumentaram os abandonos após a pandemia. Nós temos dados. Eu não estão aqui comigo, mas eu tenho coisa que chegou para mim aqui no Instagram e eu fui verificar e é real. Os abandonos ocorreram muito depois da pandemia. Por arrependimento. Agora eu tenho um animal que vai me prender, eu queria viajar, não posso. Tem que pagar uma pet sitter, não quero gastar. Então, abandona. E como é que você consegue lidar com essa situação? É bem complicado para mim. Eu tenho que engolir seco, eu tenho que
acabar logo a consulta para eu não me envolver. Porque a minha vontade é conversar de perto com uma pessoa dessa. Mas não tem muito o que fazer, né? Infelizmente, tem que haver conscientização. E como faz essa conscientização? Porque às vezes a pessoa ainda avisa, eu acho que eu vou pegar um bichinho. Ali você tem uma abertura para uma conversa, mas a maioria das vezes as pessoas vão pega por impulso. Estão entrando no shopping, tem a feirinha. Ou o filho tá chorando, tá triste, o psicólogo mandou arrumar um bichinho, a pessoa vai lá, pega qualquer um e já entrega. Sem uma prévia conversa, tem que saber. Eu até brinco, eu falo o seguinte, olha, quer pegar um bichinho de estimação? Todos na família têm que estar cientes e querendo que esse bichinho venha. Porque a maioria das vezes, assim, você vai pegar, então você vai cuidar, porque eu não quero nem ver. É assim que acontece nas famílias. Se é assim, melhor não pegar. Porque a pessoa não está 100% em casa, ela vai precisar da ajuda de um parente. E esse parente, se ele não quer, você acha que ele vai ajudar? Ou vai ajudar de uma maneira não correta? Então, tem que ter aceitação de todos na família. Não, interfere na vida de todo mundo. Ter um bichinho de estimação... Mesmo que fique lá no quintal... É muita responsabilidade. Interfere a vida de todo mundo que mora na casa, né? É muita responsabilidade. Fezes que tem que recolher, urina que você tem que recolher, senão fica cheiro. Uma visita no veterinário para saber se está tudo bem. Cuidar de ectoparasitos, que isso vem até do seu vizinho, que não é culpa sua, mas vem. Vem na barra da calça, gente. Carinho, muito carinho. Se você pegar um animal, eu quero um animal como eu já peguei vários, para tomar conta do meu quintal. Ele não é um militar, não é nada para tomar conta de quintal, um guarda-noite, nada disso. Então, assim, realmente eu gostaria de mais consciência em relação a eles, né? São vidas sencientes, né? Não tem o nosso nível de consciência, mas tem muito sentimento ali e são muito inteligentes. Eles entendem tudo. E por mais que você seja ruim com eles, eles nos amam. E assim, não tem o mesmo nível de consciência do ser humano que esquece que é animal, né? A gente esquece, a gente fala o animal sempre na terceira pessoa, né? O outro lá, Sim. O cachorro é animal, o gato é animal, Sim. Mas a gente também é mamífero. E eu costumo dizer que dos mamíferos nós somos os mais frágeis, porque o ser humano não nasce pronto. Você vê o potrinho, acho tão bonitinho, o potrinho se vira, né? Imediatamente após nascer, ele já dá um jeito de ficar de pé para poder mamar na mãe, porque a mãe não vai deitar para ele mamar. Exatamente. Né? Ele que tem que ir atrás. O ser humano não, nasceu, se abandonou, morreu. Completamente dependente. Morreu, completamente dependente. E a gente esquece isso quando a gente pega um animal. Que nós somos animais, em primeiro lugar, e que nós temos que cuidar desses animais como um dia alguém cuida da gente. Sim. Porque senão a gente não estaria aqui para pegar os animais. Mas sendo menos filosófica e mais prática, o que você diz para as pessoas que querem comprar, porque querem determinada raça? O que você acha internamente disso? Eu estou falando como uma veterinária que cuida de todas as raças. Mas o que você acha disso? Eu pediria para rever isso, conversar bastante com várias pessoas afins, né, desse tema. Mas eu pediria para rever. Ao invés de comprar um animal de raça, adotar tirar um do sofrimento, que tem muitos, 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 e vão ter muitos ainda, porque a velocidade de reprodução dos animais de rua é infinitamente maior do que a velocidade de castração, né, que algumas pessoas se colocam para fazer. Eu sou uma delas, mas é muito difícil. Então, adote um bichinho que ele vai te dar muito amor, vai ser grato a vida toda. E eles demonstram isso para nós, essa gratidão. É muito lindo isso. Há pessoas que falam assim, não, mas eu quero tal raça, porque essa raça é assim, assim, assim. Então, quando eu adotar, o meu bichinho vai ser assim, assim, assim. E o bichinho não vem com o manual de instrução que ele tem que seguir. Ele acaba sendo um indivíduo completamente fora da curva do esperado por Sim. aquela raça. E aí a pessoa acaba abandonando. Exatamente. Isso acontece muito. Muito, muito. A raça tem uma certa característica, mas ela é totalmente influenciada pela toda a genética dela, né? A árvore genética dela. Desde lá dos tataravós, avós, bisavós. Então, existem mudanças comportamentais, mesmo naquela raça que a gente espera aquele comportamento, que pode vir diferente. E na maioria vem. Na maioria. Agora, há também, não vamos também ficar aí crucificando o ser humano, porque a gente vê os casos completamente contrários, né? Você bem disse, na família existe sempre aquela pessoa, e eu sempre ponho isso na figura do pai, né?
Você quer bicho, você cuida. Exato. Eu não quero saber de bicho aqui. Passa, corte. 3 meses depois está lá o pai com o bichinho no colo. É dele, ninguém mexe. A hora que ele chega, o bichinho, o cachorrinho ou o gatinho fica feliz com a presença dele. Sim. Porque o animal que adota o ser humano, eu falo, não é o ser humano que adota o animal. Exatamente. Né? E isso acontece também muito, né? Amolecer o coração. Aconteceu na minha casa, na casa da minha mãe. Ela queria um cachorrinho pequenininho, de porte bem pequeno. Eu fui, comprei, tive que comprar, porque eu não achava. Aquele Pinscher Zero, que era um sonho da vida dela. Aí, ó o caso. Mas eu fui, achei para ela um cachorrinho do jeito que ela queria, que é uma fêmea, bem pequenininha. Meu pai falou a mesma coisa, aqueles italianão bravo. Se esse cachorro entrar por uma porta, eu saio pela outra. Não quero o cachorro dentro de casa, vai ficar lá fora. Minha mãe, não, é muito pequenininha. Não, eu não quero. Hoje, ela é apaixonada nele e ele nela. Ela dorme com ele. Ela nem liga para minha mãe, ela quer o meu pai. Ela adotou. E ele amou. Isso é muito comum. É muito comum. E muda um ser humano? Ter um bicho, você que acompanha os tutores, desde a primeira até as outras consultas, você percebe que muda? Com certeza. Só traz benefícios para nós, né? Essa interação com os animais é muito benéfica para o ser humano. Nos traz... amolece o coração. Meu pai é aqueles italianão bravo, sabe? Imagina, ele já foi caçador e hoje está dormindo com uma coisinha pequenininha que só dorme com o travesseiro dele na cabeça dele aqui, ó. É incrível isso. Nunca imaginei que meu pai fosse se render a um bichinho desse. E hoje, só ele. Ela quer ele. Ela não quer mais ninguém. E você disse que hoje os psicólogos, os psiquiatras, né, as pessoas, os terapeutas, recomendam, como se fosse uma receita de um remédio ou de uma terapia. Sim. Nós vemos, assim, que nos Estados Unidos existe muito aquele animal de apoio afetivo, né, de apoio emocional. No Brasil, essa onda começou também agora, né? Porque quais são, o que é, por exemplo, uma criança com deficiência? Uma criança fora da curva. Hoje se fala muito em diagnóstico de autismo, porque cresceu mesmo. Não sei se o número de autismo, mas pelo menos o diagnóstico hoje é muito mais comum. O que um animal traz para essa criança? Eu acho que o que nós humanos não conseguimos captar nessas deficiências modernas, né? Que o autismo sempre existiu, é que a gente não conseguia diagnosticar. Mas eu acho que o animal consegue captar, né? Com a sensibilidade que eles têm, com a energia que eles têm. E isso canaliza, faz uma frequência, sabe, entre a pessoa, a criança, né, com esse problema e o próprio animal. E vira como é que eu vou te falar, um apoio emocional fantástico. É muito interessante. E verídico, né? É real. Você ouve as lendas que existem, né, os folclores que existem em torno, por exemplo, dos gatos. Eu tenho 3. Existe mesmo um folclore muito grande. O gato sabe quando você está doente. O gato sabe quando você precisa de ajuda. Se o gato não gostou da pessoa, não confia nessa pessoa. Essa visita não é boa, gente. O que é essa ligação que as pessoas têm, principalmente com os gatos que têm um humor absurdamente particular. Sim. Não é como o cachorro que está sempre abanando o rabinho para você, não, né? Exatamente. O que há de verdade nesses mitos? Eu vou começar te falando de uma coisa mais real, mas eu também para mim tem a ver com a energia que a gente emana, né? Mas o mais palpável por que cachorro, a maioria deles atacam um ladrão ou uma pessoa que está invadindo a sua casa, por quê? A gente fica se perguntando, né? É um ser humano, por que ataca? Exatamente porque naquele momento que a pessoa, o ladrão, né, está tentando fazer alguma coisa errada, ele está com a adrenalina lá em cima, hormônio adrenalina, tá lá em cima, porque ele está tenso. Que é a química natural do organismo. Ele está tenso, né? Está sob tensão. E os animais, os cães, os gatos, a maioria dos animais, os cães muito mais, eles sentem o cheiro da adrenalina. Coisa que nós não sentimos. O olfato é completamente diferente fora do padrão, né? Quando eles sentem a adrenalina alta, alguma coisa errada está acontecendo. Isso já é deles, já é genético. Então, por isso que a gente fala, você tem medo de cachorro, não chega perto, que ele vai te morder.
Porque você vai ficar com medo. Exatamente. Você vai ficar exalar o cheiro do medo que a gente fala. E aí ele acha que você está fazendo uma coisa errada, ele vai te pegar. Isso é o palpável, tá? Agora, o não palpável, mas que para mim é indubitável, é a energia. A gente sente, né? O animal sente quando a gente gosta. E eu tenho prova disso o tempo todo, né? De animais chegarem, principalmente aves. Chega muita gente lá com o papagaio e fala, mas não põe a mão não, que ele bica, ele arranca teu dedo. E a gente vai conversando e tal. Eu ponho o dedo, ele vem. A pessoa fala, não é possível, não pode. Mas por quê? Tem uma troca invisível, né? Mas eu sinto, mas tem alguma troca. Tem. E você sabe que durante muito tempo eu reneguei essa troca. Porque eu tinha um trauma, que a minha mãe pegou uma cachorra, eu tinha 1 aninho de idade. E essa cachorra me acompanhou até os meus 15 anos de idade. Quando a Lili. Quando a Lili morreu, eu falei, eu não quero mais ter... É normal, né? Todo mundo fala, né? Eu não quero mais ter bicho, eu não quero... Mas aí logo também fui estudar e com 17 anos já fui morar fora. E aí eu não tive mais animais mesmo. Sempre reneguei. Depois teve a história do Zezinho, né? Que foi teu paciente, que eu não posso falar muito, que eu choro. E hoje eu meio que aceito isso. Eu tenho realmente uma troca com os bichinhos. Eu sou patrocinada pelo Salão Luiza, aqui no programa e na vida também. Então, cabelo, maquiagem. Eu tenho a Dani, que é uma maquiadora que eu amo. E de vez em quando eu tenho ou gravação dia de segunda ou evento dia de segunda. E o salão não abre. Sim. Eu ligo para a Dani e vou na casa dela. A primeira vez que eu fui em um apartamento, ela falou assim, Lu, você só me desculpa que a minha cachorra late muito. Mas eu vou te atender aqui em casa. A cachorra não deu um latido da hora que eu cheguei até ela até estranhou. Hoje em dia, eu chego no apartamento da Dani, a cachorra já me conhece, já conversa comigo. Eu falo, a gente já é amiga, já é brother. Exatamente pelo fato de eu gostar de bicho. Eu chego na casa de alguém, o gato vem e senta no meu colo, a dona fala, nunca aconteceu isso. Tem mesmo uma energia que eu, durante um tempo, reneguei. Porque eu sofri muito no apego a um animal. Sim. Que foi criado, né? A Lili foi criada junto comigo, ela cresceu comigo. E como é que a gente soluciona esses traumas das pessoas? Ou deixa que a vida solucione? Olha, eu já tive várias passagens, né, com animais próprios, mas eu vivo os dramas dos tutores, né? E a gente tenta se colocar no lugar. O que eu sempre falo é o seguinte, para a minha vida continuar, né? Para as vidas continuarem. Fiz tudo possível. Eu acho que eu tenho que pensar isso. Eu fiz tudo que estava no meu alcance para que ele tivesse uma vida confortável, né? E mais tempo de vida. Não foi possível. É porque chegou o momento dele e a gente chega uma hora que nem a medicina, nem o melhor conhecimento consegue reverter, infelizmente. Então, quando a pessoa chega para mim, por exemplo, uma cirurgia muito difícil, que é o que mais chega para mim, né? O outro veterinário não quer pôr a mão porque sabe que tem grande chance de óbito. Eu não, e a maioria dos veterinários tem um pouco de... Querem ficar sem o ônus da morte, né? Eu não penso muito assim. Eu acho assim, se eu vejo uma chama, eu converso muito com o tutor, se eu vejo uma chama de possibilidade de tirar o animal daquele estado, eu topo fazer. Mesmo com a possibilidade do ônus da morte. Mas eu deixo isso bem claro. Então, eu peço para a pessoa entrar nessa cirurgia, deixar o animal comigo, pensando o seguinte, tá bom como o animal está hoje? Tá bom para o animal? Não. Ele não vive bem, ele tem dor, ele não anda, alguma coisa, né? Tá, então, o procedimento cirúrgico seria uma tentativa de dar uma vida melhor para ele. Se não formos bem-sucedidos, né? Se Deus nos livre e guarde, a gente perder ele ou durante a cirurgia ou no pós-operatório, ele foi embora com a gente tentando melhorar a vida dele. É isso que tem que ficar no coração da gente. Isso ajuda a passar por esse momento. Ajuda. Você ainda sente cada animalzinho? Sinto. Eu não me acostumo com a morte. Ela é muito doída. Maria Ângela, eu não ia tocar nesse assunto, mas eu sei que você enfrentou a pior dor que um ser humano pode enfrentar na vida, que é perder um filho. Não existe dor maior que essa.
Não existe palavra. Quando você perde seus pais, você vira órfão. Quando você perde o marido, você vira viúva. Quando você perde o filho, a língua portuguesa não tem uma palavra para definir, porque é uma dor indefinível. Se você... Fica à vontade, a gente nunca fica para falar sobre isso. Mas se você quiser tocar o assunto, bem. Se não quiser, tudo bem também. Não tem problema. Eu não consigo trazer ele de volta. Mas perder um filho, continuar a viver, só que com um buraco que nunca fecha. Muito difícil. Mas a gente tem que viver, a vida tem que seguir. E a saudade judia bastante. Essa ferida que nunca vai fechar. Mas eu não desejo para ninguém isso. Nem para o pior inimigo, né? Como fala o ditado, não desejo. É muito triste. É muito dolorido. E não é no momento só, te acompanha. Você foi falar agora da morte dos animais e como que você lida com a dor dos tutores. E eu senti que não era só dos animais que você estava falando. Acabou vindo na minha cabeça. Porque morte é morte, né? E todo ser vivo sobre a Terra, a única certeza que tem é que vai ter fim uma hora. Exato. Mas a gente não quer pensar nisso, a gente não fala sobre isso. Você acredita que falar melhora ou não? Eu não consigo falar na perda do meu filho sem me emocionar. Eu não consigo. Eu já sou muito chorona. Mas é muito difícil falar. E exatamente quando eu falei da morte dos bichinhos, veio na minha cabeça, por isso que eu não percebi. Eu percebi o quanto te toca o assunto. Uma passagem muito difícil, inesquecível. Tá recente também, né? Tá. E que fica com a gente, né? Isso fica o tempo todo. O que dá para tirar da dor? E é a maior dor do mundo. A gente fala muito de empatia, tá na moda falar de empatia, né? Mas é uma empatia que ninguém quer fazer. Ninguém quer estar no lugar de uma mãe que perdeu um filho. Então, o máximo que eu posso buscar é te acolher, te dar minha solidariedade, porque eu sei que é a única coisa que eu consigo te dar hoje. Sim. Mas o que a gente pode tirar de um momento desse para continuar seguindo com a paixão pelos animais, pelos bichinhos? De onde você tira essa força toda? Eu acabei que... ele me deu essa força, né? Eu acho que ele está sempre comigo. E eu não pude fazer nada pela vida dele, mas ele me dá força para eu fazer mais e mais pela vida dos bichos. Então, eu quero trabalhar para não pensar. Por isso que eu voltei a trabalhar rápido, exatamente para manter minha cabeça ocupada com os casos difíceis que chegam para mim, com os desafios, e fazer com os bichos o que eu não consegui fazer pelo meu filho. E você consegue citar esse perdão que você explicou agora, que a profissional se dá? Você falou, a veterinária vai até o último momento. E aí, quando o animal parte, eu tenho a consciência que eu fiz o meu melhor. Você já se perdoou como mãe? Sim. Sim, porque fizemos todo o possível por ele. Tudo que você imaginar. Ultimamente ele estava com 2 psicólogos e um psiquiatra. Ele já vinha com eles há muito tempo. A gente fez tudo. Mas era uma vontade dele. Ele falava que ele não se encaixava nesse mundo, apesar de ter tudo que queria, graças ao bom Deus, de ser um menino bonito, de forte. Quantos anos ele tinha? 20. 20 anos. De ser inteligente acima da média, né? Ele falava pra gente que ele não se encaixava nesse mundo. Eu posso falar, porque a minha filha já falou disso nas redes sociais. Eu tenho uma filha que já tentou suicídio. Como ela já falou nas redes sociais dela, eu me sinto à vontade para dizer que é uma dor que realmente ninguém quer ter. E quando aconteceu isso, ela me disse que ela não queria se matar. Ela queria matar uma dor que existia e que de vez em quando ainda é um fantasma na nossa vida, né? Que é a dor da depressão, de quem olha e não enxerga mais a si, só enxerga a dor. E que quer matar essa dor, e que é uma dor inexplicável, né? Por isso que eu pergunto para você se você se perdoa, porque eu fiquei imaginando se eu me perdoaria.
Mas é isso. O que eu fiz? Levei minha filha. Eu fiz Já tudo que eu estava em pude. psiquiatra, psicólogo. E tento levar sempre, porque é constante esse fantasma, né? Fizemos tudo, né? Eu, o pai dele também, que é fantástico. Fizemos, a família toda acolheu. A gente tentava levar ele para fazer tudo quanto é coisa, até fazer voo de paramotor. Eu fiz 1 ano de curso com ele em Rio Preto, ia todo final de semana, para ver se eu conseguia dar sentido à vida. Exato, que ele não via sentido na vida. Apesar de ter tudo, de ser, né, um menino, graças a Deus, né, tinha tudo que ele queria, era bem apessoado, falava bem e muito inteligente, para ele não era o suficiente. Eu te agradeço muito de você ter se permitido, né, ter essa emoção aqui. Quer dizer que você confia no ambiente e, para mim, eu acho que para o profissional que faz uma entrevista, isso é o maior elogio, que o convidado se sinta à vontade para falar no assunto. Mas eu te trouxe aqui para falar dos animais. Vamos voltar para a sua paixão, deixar um pouco mais leve esse clima, porque, como você bem disse, a gente não tem mais como trazê-lo de volta, não. Mas a gente tem como homenagear o nome, a imagem do seu filho, com você, que está aí viva, cuidando desses bichos, sendo uma pessoa que é não só uma inspiração profissional que você é, mas uma pessoa que é, como ser humano, uma inspiração para todos nós. Quando eu perdi o meu cachorro, o meu Zezinho, você foi de uma dignidade até o fim, de uma... Não falo profissionalismo, porque isso é o óbvio. Se eu levo no veterinário, eu não tenho que ser profissional comigo. Mas você me disse, vai chegar um momento que você vai olhar para o seu cachorro, que é o Zezinho, né? E você vai entender que é o momento dele. Aí você me traz. Senão, vai chegar esse momento na tua casa, com conforto, com tranquilidade. O momento com conforto, com tranquilidade em casa não chegou. A gente deu conforto para ele até o último minuto. Mas aí teve um dia que eu virei para o meu marido e falei assim, você vai levar o Zezinho para a Maria Ângela. Porque eu estava no banheiro, ele já tinha... Ele teve câncer, né? Não sei se você se lembra. Você não vai lembrar de todos os teus. Eu lembro dele. Mas esse especialmente. Ele teve câncer e ele já estava naquela situação que ele já não tinha mais domínio sobre o esfíncter, né? Não tinha domínio sobre as próprias fezes. Vomitava muito, nada mais parava no estômago dele. E aí eu já estava com ele no banheiro do quarto. Já não era mais nem dentro do quarto. Sim. Porque ele dormia do meu lado, né? Já estava no banheiro porque ele, o tempo todo ele tinha, né? E aí teve um dia que eu fui dar um banhozinho quente nele no banheiro do quarto e ele olhou para mim, era um cadáverzinho já, que era só osso e pele mesmo. Sim. E ele olhou para mim assim com aquele pedido de me tira daqui. E eu falava assim, me tira desse corpo, né? Então, a sua dignidade como ser humano mesmo passa para isso. Quando você me fala que faz próteses sem saber se alguém um dia vai pagar ou não essas próteses, para mim é a melhor forma de homenagear o seu filho, de homenagear um ser humano que você gerou, né? Por isso que vou continuar chorando agora. Você vai embora de Barretos. O que você leva de bom dessa cidade? Nossa, eu estou sofrendo já. Hoje eu estava arrumando minha clínica, organizando coisas que eu vou levar, coisas que eu não vou. Me deu uma crise de choro eu sou chorona, né? De ir embora. Eu gosto muito daqui. Por que você veio para Barretos? Vamos voltar lá atrás. Eu vim porque eu era casada ainda, nós morávamos em Pires do Rio, Goiás, moramos 20 anos lá. E meu ex-esposo, hoje meu ex-esposo, teve uma proposta para vir trabalhar no Minerva. Ele é veterinário de Grandes. E aí a gente achou bacana, porque nossos pais estão velhinhos, né? E meus pais são de Ribeirão e os deles são de Jardinópolis. Então a gente achou bacana, falou, não, vamos ficar mais perto dos pais. Foi assim que a gente veio. Aí eu trouxe minha clínica de lá para cá. E a relação com Barretos? Então, é porque o meu ex-esposo... Então, mas aí a relação que se criou com a cidade... foi maravilhosa. Você já nem é mais casada com ele, continuou em Barretos. Sim, eu fiquei aqui porque eu gosto daqui. Ele foi embora? Foi, ele está em Jardinópolis. A cidade te conquistou? Sim, eu adoro. Eu brinco, para mim, Barretos é um Ribeirão pequeno, porque eu sou de Ribeirão. Uhum. Então é um Ribeirão pequeno. Eu concordo com você. Adoro. Sinto muito mesmo de ir embora, né? Mas chega um momento, você vê, eu demorei 1 ano e 8 meses para resolver ir.
né? Apesar de saber que lá eu poderia ter uma vida profissional melhor, mas eu fiquei protelando, sabe? Fiquei protelando até chegar um momento que eu tenho que decidir. E eu não posso fazer isso comigo. Eu cheguei nessa conclusão. Eu tenho que me dar essa oportunidade, porque é um crescimento, né? Lá eu vou ter mais chances de ter muitos outros casos que não chegam para mim por causa da distância. O convite oficialmente foi feito pelo hospital? Sim, já faz um bom tempo. Tá, e aí você passa a fazer parte do corpo clínico do hospital? Na verdade, vai ser só eu. É por isso que eu quero. Como assim? Mas o hospital já existe hoje? Já existe e eles contratam freelancers, né, veterinários, e aí com a minha estada full time lá, vai ser só eu mesmo. Você vai ser a veterinária residente, não no sentido de residência, sim, mas de fixa. Mas né? Com certeza eu vou ter que ter alguns, né, para me ajudar numa viagem. Quando eu saio vai ter alguém no plantão, que lá é 24 horas. Mas, assim, a pessoa que vai atender o tempo todo lá sou eu, como eu atendi aqui. Você não pretende abrir sua clínica lá? Não. Você vai fazer do hospital o seu local de trabalho permanente e único. Eu prefiro. Como é que é o nome do hospital para a gente ir atrás? Best Vet. A gente vai atrás de você, viu, Mariângela? É o Best Vet. Vou fazer propaganda gratuita. Eu ainda nem fiz um post falando que eu vou mudar, mas eu tô para fazer. É que esse programa é gravado, os episódios são gravados, provavelmente quando for pro ar, talvez você até já tenha feito esse post, né? Sim. Mas é um desafio. E é um jeito de recomeçar também, né? Sim, é uma nova história. E nunca vou esquecer o acolhimento, tudo que eu tive aqui foi fantástico, né? A própria Polícia Ambiental vai me ajudar, né, com ofício, avisando a Polícia Ambiental de lá que eu vou estar lá. O volume lá é muito maior, hein? Então, lá você vai ter que falar não pela própria sobrevivência, né? Vamos ver, né? Mas eu não quero deixar. Eu fico com dó de saber que eu não vou mais atender os daqui. E torço para mais colegas começarem a fazer esse trabalho, né? Tomara. E tomara que você inspire. Qual que é o caso que mais te marcou? Ou não tem? Tem vários, né? Mas assim, os que mais marcam são os de primatas. Porque parece que você está lidando com uma criança, né? Ele é muito parecido com o ser humano. O olhar do macaco. A mão, eles pegam na gente, eles têm o mesmo... Ele lembra mesmo criança, né? Independente da idade. Então é muito difícil. Quando chega primatas de qualquer idade, para mim é mais desafiador. E que casos que chegaram para você de primatas? Quais eram os problemas? Os queimados, né? Muito queimados, fraturas, brigas de bando, então, onde arranca pedaço, porque a bocada dele, principalmente, estou falando dos bugios. Então, chegam muitos animais bem complicados, tadinhos. Mas eles me marcam muito, porque parece que eu estou lidando com uma criança. E você acredita que a gente é evolução mesmo? Com certeza. A hora que você olha para o ser humano, você fala, nossa, nós somos mesmo evoluídos. Com certeza. Tem tudo a ver. Tudo a ver. São muito parecidos. E o que falta nesse bicho chamado ser humano que evoluiu para que ele entenda a sua evolução? Como eu falei no começo, né? Eu adoro todas as espécies. O ser humano eu tenho reticências, né? É muito difícil. O ser humano é um bicho muito difícil. Falta mais conscientização, mais amor, mais coração envolvido em tudo que faz. O ser humano precisa lembrar que quantas pessoas chegam para mim e falam assim, você vai tentar cuidar dessa maritaca, você vai gastar o seu dinheiro com uma maritaca, sendo que tem 1000, né? Só aqui no quarteirão tem umas 1000 aí, tem um monte, só mais uma, joga fora. Cada vida tem a sua importância. Se a vida é importante para mim, para uma maritaca, para uma formiga, para uma centopeia, a vida é importante para ela. Então, a gente tem que ter essa consciência. Cada um tem sua vida e eles estão sozinhos. Eles não têm ninguém para ajudar a preservá-las, né? Eu fiz um post há pouco tempo falando sobre isso. A vida do animal livre é muito difícil. É todo dia voar atrás de comida, correr atrás de comida, escapar dos predadores. É todo dia uma luta. É uma luta diária. Então, não é muito fácil, não. E tem que ser valorizada. Muito, muito. Porque se as espécies animais acabarem, a nossa não vai ter muita chance. Porque a natureza vai estar em risco e nós não vivemos sem uma natureza saudável. Pois é. Mariângela, eu tenho que te dar um presente.
Antes que eu me esqueça, porque eu tenho que valorizar quem aposta, né, e patrocina. A Multshine é uma empresa de Barretos, é uma indústria de Barretos hoje. Produtos químicos variados, está aí em boa parte do Brasil. Se você não achar Multshine na tua cidade, entra no site, tá? multshine.com.br, você vai encontrar um ponto de venda ou compre mesmo pela internet. E eu vou te dar um dos produtos que são assim, para ajudar a tua vida, tá? Você lava roupa? Sim. Na máquina. Tá, isso aqui é um sabão para lavar roupa. É sabão. Tá. Sabão até bem, ele é bem untuoso para lavar roupa. Só que a diferença é que tem tecnologia. E essa tecnologia, ele chama Shine Humect, porque é a tecnologia que a gente chama de umectação, que é quase que uma hidratação da fibra do tecido, para que ele preserve, lave e preserve. Junto com essa tecnologia de lavar por umectação, tem a tecnologia de pegar essa sujeira que fica mesmo na última lavada da água, tem sujeira. Às vezes não ao olho nu, sim, mas é aquela sujeira que fica suspensa. Ele tem um produto que pega-se essa sujeira suspensa, transforma ali, né, em grãozinhos e ela sai sem grudar de novo na roupa. Que bacana. Então é muito bacana. E mais que isso, e eu tenho a maior segurança para te dar isso, é um produto químico, mas que preserva o meio ambiente. Às vezes as pessoas falam assim, eu não gosto muito de Multshine, que é um pouquinho mais cara. Não é mais cara, é um investimento no meio ambiente. Todos os produtos da Multshine são pensados para, sabe aquela história que a gente via antigamente, né, que falava, é ecológico? Hoje sim, é uma obrigação para quem quer facilitar a vida moderna pensar que isso aqui, se for para a água, não vai contaminar a ponto dos nossos bichinhos não poderem tomar essa água, né? Então eu te dou com o maior carinho e também com a certeza de que eu estou te dando algo ecológico. Legal. Algo que pensa e preserva o meio ambiente. O Multshine. O Ronaldo, ele é muito criterioso. Ele traz produto da Alemanha. Conheço eles lá. Né? E ele traz gosto produto, muito. Ele traz matéria-prima da Alemanha. Sim. Porque hoje eles estão muito mais avançados nessa preservação do meio ambiente do que a gente, né? Bacana, muito obrigada. Muito obrigada, Multshine. Quero te agradecer muito, te recebi aqui. Já falei muitas vezes, vou falar de novo. Nós estamos no Coworking Scarpellini, um lugar feito em Barretos para que a cidade possa receber pessoas que queiram trabalhar num ambiente seguro, num ambiente estruturado com internet, mesas, mobiliário de qualidade, em frente à região dos lagos, com janelas para esse lindo lugar que é a região dos lagos, para a gente ver pôr do sol, nascer do sol, dependendo do horário que você vier trabalhar aqui. De maneira que você possa alugar por 1 hora, alugar por 1 semana. Se quiser ter um contrato aí de 1 ano, usando toda terça-feira, como algumas empresas têm, tem o uso individual e as salas de reunião aqui no Scarpellini. Eu estou fazendo todas as minhas propagandas agora porque a nossa conversa teve choro. A nossa conversa tão boa, tão gostosa, que eu nem lembrei dos meus apoiadores, meus patrocinadores. É uma conversa que teve choro, gente, que tem emoção, que tem esta mulher que dedica a vida aos animais, que passou por uma dor que nenhuma mulher, nenhuma mãe deveria passar, e que está saindo de Barretos. Eu não vou dizer para você que eu termino feliz essa conversa, porque Barretos te ama e vai te acompanhar por onde você estiver. E como uma pessoa que te admira e que te traz num podcast que chama Pode Aplaudir, porque eu sei que você merece aplauso, Maria Ângela, eu te desejo tudo de bom nesse caminho. Que seja um caminho de crescimento mesmo, como você diz, né? Crescimento profissional, crescimento pessoal. Mas não esquece da gente, não. Volta de vez em quando, tá? Faz o contrário agora. Vem 1 vez por mês atender Barretos. Minha família é de Ribeirão, então eu vou estar sempre por perto aqui. Tá? Não vou esquecer nunca. Obrigada pela presença, obrigada pela entrevista. Maria Ângela, veterinária, nossa popstar veterinária, é uma mulher que merece aplauso. Pode aplaudir, Maria Ângela. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço você ter lembrado da gente, né? De vir aqui. É um grande prazer estar aqui com você. Obrigada. Tá? Viu? Você primeiro como minha cliente, né? E fiquei muito lisonjeado quando você recebeu o seu convite. Muito obrigada. Eu que agradeço, tá? Obrigada. E você assista a gente no YouTube.
Siga, acompanhe o canal, se cadastre para ser desse canal, ative o sininho para saber toda vez que tiver nova entrevista e nos siga no Pode.aplaudir também nas redes sociais. Um beijo, até a próxima. Essa emocionada. Obrigada.